que eu tenho com o Estado, falando em nome do Estado. E amanhã, prefeito, estarei com o governador a partir das 15 horas e tenho a certeza que eu comunicarei isso pessoalmente ao governador do Estado. Isso é uma situação que nos envergonha enquanto dirigentes políticos, dirigentes de Estado. Mesmo sabendo que foi feito em gestões passadas, mas isso não se justifica. Isso é ação do Estado do Rio de Janeiro. E, portanto, tem que ser resolvido pelo Estado. Bem, isso aqui é um comprometimento, eu acho que perante vocês, como eu disse, a audiência gravada, vai constar em ata e certamente eu os procurarei para fazer esse tipo de aproximamento, de encaminhamento. O que também nos faz lembrar que está acontecendo alguma coisa de muito errado, porque qualquer município estaria festejando, em princípio, a instalação de um porto. Todo município estaria comemorando a presença de uma estrada, talvez até uma zona de processamento e exportação, a ZPE, que está encaminhando, tive com o presidente da Codinha, disse que em 4, 5 meses estará o edital aí na rua. Com todo esse investimento, e as reivindicações aqui são justas, então por que não está crescendo? Eu acho que isso é uma resposta que precisa ser dada. Eu acho que a necessidade aqui, nós estamos falando de uma agenda de crescimento, uma agenda de desenvolvimento para o município, que pode começar com essa mobilização que a gente vai fazer. Tem que ser estudado. O que vocês estão solicitando é uma visão amplificada sobre o município. Não é uma visão meramente se a estrada vai passar por A, B ou C, mas uma visão de desenvolvimento, uma região que vai receber tanto investimento. Por que a população não está capturando esse desenvolvimento? Por que eu passo aqui e ainda vejo casas com puxadinho, com telha de amianto e sem reboco? Então tem alguma coisa de muito errada. Um porto que fala para o mundo, um governo do Estado instalado e credenciado e legitimado pelo processo eleitoral. Não dá para ficar todo mundo de mão abanando e ficando olhando para a cara do outro achando que não pode resolver. Pode sim. Então isso que eu acho que a gente deve encaminhar. Isso é um assunto, primeiro, que eu conheço. Segundo, isso é um comprometimento, mais uma vez falando, porque isso é assunto de Estado. Isso é assunto que, independente da administração de plantão, o Estado tem que resolver. E rápido, viu? Porque já se passaram 10 anos. Eu fico imaginando o que nós já fizemos, nós, em 10 anos, em uma década. Eu já fiz tanta coisa. E essas pessoas que nem sequer tiveram direito de receber aquilo que tinha direito. Né? Então, é uma coisa que preocupa e sou sensível a esse tipo de problema. Outra questão. Antes de você mudar desse assunto, eu gostaria de colocar no passado, a gente, por entender a importância de um porto e o que ele traz de divisas para o município, é que nós, no zoneamento, nós transformamos algumas áreas em áreas industriais. A Codim, que é através do decreto do governador do Estado, é que desapropriou de uma forma muito rápida essa área, sem antes fizesse o que a gente está pedindo a vocês, que é um estudo social para relacionar as pessoas que serão impactadas, para que possa ser conversado, ser discutido devidamente, para que não se pegue de surpresa ninguém. Nós não tivemos esse acesso. Muitas coisas a gente respeita, no sentido de que muitos têm um valor emocional à terra, mas muitos também se utilizaram da desapropriação de uma forma errada. Hoje a Codim depositou no judiciário e é compromisso de governo que se regularize essa terra. Foi-se pedido, governo atrás de governo, inclusive quando eu tive a oportunidade de estar com o governador atual, também já falei sobre o assunto, com o governador anterior também, e a gente vem lutando muito por conta dessa regularização fundiária,
que daria titularidade para que todos pudessem retirar da justiça 80% do valor que cabe a cada posseiro proprietário. Daí, valor de terra, os 20% lá, seria discutido na justiça e o processo se daria normal, né? Caso a pessoa não estivesse satisfeita, né, com a indenização. O que a gente realmente quer é isso. De forma muito clara, aconteça agora, porque não quero que aconteça como no passado, que nós confiamos que isso fosse feito e que infelizmente vem se arrastando esse tempo todo. Quando eu entrei aqui, retornei ao município em 2017, nós assumimos um governo onde não se havia conversa com o povo. Foi uma luta muito grande nós podermos entrar e dialogar com os RHs das empresas para prestigiar o município local e que as compensações se dessem prioritariamente na questão da capacitação da mão de obra. Isso hoje eu posso até agradecer, entre aspas, porque não faz mais do que obrigação social de uma empresa que respeita a população, né? A questão da absorção da mão de obra nesses empreendimentos mais recentes, que são os empreendimentos voltados à geração de energia. Só que a gente tem batido sempre, inclusive existe lei específica que a gente encaminhou para essa Casa de Leis, dando isenção, diminuição do imposto para a empresa que contratasse 40%, 0,5% para as empresas que contratassem funcionários sanjoanenses. Então, ele já tem esse benefício do 0,5%. Já colocamos aqui no passado, e devido à dificuldade que encontramos no início da nossa gestão de mais de 200 milhões de dívida, nós implantamos no passado um programa chamado Cartão Universitário, onde nós tivemos a oportunidade de formar numa cidade pequena como essa, mais de 800 universidades. E retomamos, só pudemos retomar no final do ano passado. Além disso, nós temos o cartão, o transporte universitário também, porque o polo universitário é campus, para poder também oferecer uma mão de obra graduada para essas empresas que estão vindo. Buscamos e conseguimos no passado a Escola Técnica, a antiga Escola Técnica Federal, hoje o IFE, quando não era possível trazer para municípios com menos de 100 mil habitantes um IFE. Mas devido às parcerias que nós sempre havíamos feito com essa instituição e baseado no crescimento demográfico, nesse grande empreendimento, que é a salvação aqui da região, nós conseguimos trazer para o município de São João da Barra esse IFE também. Então, nossa população está sendo preparada. Temos pessoas qualificadas e que precisamos cada vez mais a atenção, né, das empresas. E isso tem sido uma briga. Aqui tem representantes da empresa e sabe que às vezes a gente fica até chato, porque eu acho que muitas das coisas a população não sabe, porque eu fico no meio entre empreendedor e minha população. A gente quer que haja uma comunhão, onde as coisas possam andar em conjunto, a questão social e a questão de desenvolvimento. Então, a gente está aqui para buscar esse ajuste. Hoje, está muito bom vocês estarem aqui, porque aqui tem muitos que cobraram. E você falou uma coisa importante, isso. Que cidade não gostaria de ter um Porto do Açu? Agora, o Porto do Açu, todas as cidades gostariam de ter. Mas em São João da Barra,
que se tem calado com a profundidade que tem e que teve a retroárea necessária para esse porto se instalar aqui. E esse é um motivo grande dos empreendedores terem um grande respeito por nosso município. Esse porto, antes de ter tido alguém de coragem, né, porque independente o que fala, o Ike Batista foi um empresário de coragem no investimento aqui. Esse porto foi oferecido para a Petrobras, na gestão ainda de Garotinho, e que a Petrobras não aceitou. E graças a Deus hoje a Petrobras está vindo para cá. Então existem histórias. Eu lembro quando se colocou a pedra fundamental do porto, quando se colocou tendas, parecia um deserto, né? Agora, quantos empregos hoje são gerados no porto de São Joanense? Você que está... Mais de 4 mil. Mas São Joanenses? 1.100, 1.200 cidadãos de São João da Barra. Isso tem que ser dito também, porque a gente não pode só criticar, tá certo? 1.200 eu queria que fosse os 4.000 de São João da Barra, tá entendendo? Mas nós já tivemos um avanço muito grande, porque quando nós retornamos para o município, em 2017, não saía nenhum ônibus de São João da Barra com funcionário para o Porto do Azul. Somente depois do nosso retorno é que nós temos conseguido esses avanços. E tem mais. No passado, com todos os problemas, mas nós conseguimos, em compensação das obras, SNUC, mais de 100 milhões de reais. Quando se ia ao 5º distrito, não se passava. Acho que tinha o quê? 1 quilômetro de asfalto, 1 quilômetro e 100 de asfalto. Hoje quase todo o 5º distrito é asfaltado. Precisamos melhorar mais e mais. Precisamos universalizar a água lá. Mas vários avanços nós tivemos em todos os setores da administração. Queremos sim justiça. E você, que com sua sensibilidade, né, vai estar levando esta mensagem. Nós temos toda a disposição, todo o tempo nós nos oferecemos como parceiros. E deixa aqui bem claro, o primeiro e o único interesse nosso é que o desenvolvimento venha para atender nossa população, que os benefícios fiquem para a população. E por isso é a nossa colocação, que eu vou até pedir de forma técnica, para que o nosso superintendente de projetos especiais da Secretaria de Desenvolvimento se coloque, do porquê que a gente gostaria que essa estrada tivesse uma rota diferenciada daqui vai ter. Essa estrada não vai ser utilizada para a população do 5º distrito, porque é uma estrada que só vai atender caminhões de carga, então só vai atender ao Porto do Açu. Ela não tem atendimento social nenhum outro. E vai impactar. E vai nos deixar o quê? 18% do ISS, que deve ser gerado com os pedágios que irão. Na obra, com certeza, pouquíssimas pessoas serão utilizadas aqui do município. E também seria uma obra que também não duraria tanto tempo, um emprego temporário, um emprego de peão. E nós temos pessoas mais profissionalizadas também. Então, quando você coloca, Gilmar, dessa forma, é porque talvez você também está ouvindo só um lado, mas tem um outro lado positivo também. Tem também 10% da nossa arrecadação, também provém do ISS do Porto, e que vai aumentar bastante, se Deus quiser. Eu falo que São João da Barra, com todo o problema da queda de royalties, esse mês mesmo, de fevereiro, nossa parcela especial vem zerada. Mas São João da Barra é um dos poucos municípios do país com
perspectiva não, com certeza de crescimento e desenvolvimento e de geração de emprego e de renda. Então, isso é pela importância do empreendimento e que a gente não tem que dar também os louros aos corajosos, aos empreendedores. E voltando a falar, é um porto que ele está criança, na fase infantil ainda. Ele vai amadurecer ainda. E amadurecendo, N oportunidades irão aparecendo também. Mas a gente tem que ter um cuidado muito grande. É com a questão da favelização. Se a gente não buscar esse desenvolvimento para cá, que beneficie, que empregue pessoas, vai acabar acontecendo que nós vamos trazer pessoas de fora, a insegurança, a favelização. Se os filhos da terra não tiverem a oportunidade de entrar, né, ficarem alijados desse processo, nós só teremos a parte ruim do empreendimento. E essa é a nossa luta. E por isso a gente queria um trajeto diferenciado, porque no nosso plano diretor que tivemos, a ajuda aí de um dos arquitetos reconhecidos mundialmente, que foi Jaime Lerner, né? A gente tinha aqui um elo de crescimento, indo de São João da Barra, passando pelo 4º distrito Cajueiro e completando ali no 6º distrito. E uma coisa que eu falei da outra vez que vocês estiveram aqui, eu gosto muito do nosso secretário de transporte, inclusive, o Delmo, inclusive já reclamei com ele, reclamei com o Gilmar da vez passada, que projetos importantes como esses, vocês deveriam convidar o município para participar, para ouvir a opinião, pelo menos o pensamento, antes de tomarem uma decisão e se fecharem nessa. Porque não existe verdade única e absoluta. Aí, eu vou pedir, isso eu estou colocando assim, como um apelo, tá? Porque existe também outras situações que são melhores e que a gente desconhece dos porquês também de vocês. E é isso que eu gostaria que vocês deixassem de uma forma muito clara, porque essa é a oportunidade ideal, que é a de audiência pública. Passado aquele dia que vocês estiveram aqui, foi um ato de gentileza de vocês para conosco em vir aqui mostrar um projeto, mas um projeto dessa magnitude, que toca também na questão de desenvolvimento futuro, mesmo que não seja uma estrada que nossa população vai passar. O Chico falou ali, é para daqui a 30 anos. Hoje, nós somos os maiores produtores de maxixe do estado, de quiabo, de abacaxi. Nós temos ceramistas. Nossos comunhões podem ser pequenos, mas de repente, devido às demandas, podem ser maiores, mais altos. E 3,5 aqui dentro, por quê? Se as regras nacionais, né, falam de caminhões com mais de 5 metros de altura. Aí está pensando no hoje, que é uma estradinha de servidão. Mas e no amanhã, quando esse porto estiver maduro? A gente pode transformar essa estradinha de servidão numa grande avenida, como várias estradas de terra e de poeira que levantavam, hoje estão asfaltadas já no 5º distrito. Então, eu acho que 3,5 metros, como se falou, não dá para existir pensando no futuro mesmo. E a questão da desapropriação de qualquer área do Estado. A gente não pode mandar no Estado. O Estado está superior a gente. Ele desapropria, acabou. Né? Mas a gente quer, como eu falei desde o princípio, uma parceria. Eu não vejo independente, não tem sigla partidária em esfera pública, seja município, Estado e governo federal. E a gente precisa estar unido. A gente não quer briga, a gente quer entendimento. Né? A gente não quer atrasar as necessidades, a evolução de nada. Isso eu estou falando de coração, entendeu? Mas a gente também não pode deixar acontecer determinadas coisas que já aconteceram, que não foram cumpridas, né, se repetirem, porque muitas vão para a ata daí, da reunião, está gravado,
Mas, ó, fizemos a reunião. E aí? Quem garante que vai fazer? Como vai fazer? A quem vai afetar? Nós precisamos saber dessas coisas. E antes, eu acho que eu já tomei até, passei nos últimos 3 minutos. Eu gostaria que o Luiz Vieira pudesse, antes de você estar dando as respostas, porque ele é o que falaria, eu dispenso minha fala para ele falar tecnicamente, porque tem outros também. a reunião é de vocês que mandam, porque aqui a gente está de convidado. Eu queria só, eu vou fazer a parte chata, que seria entender o projeto, o traçado da RJ 244. Primeiro sobre a questão do 3,5 5, então todos os viadutos que hoje passam por estradas atuais pavimentadas são de 5,5. Alguns de estradas carroçais são de 5,5 e alguns outros são de 3,5. Obviamente que essa foi a visão do projeto. Alguma situação a gente pode ter passado até despercebido da condição atual, então certamente quando for da elaboração de projeto básico, projeto executivo, o concessionário ele vai reavaliar toda essa situação. Antes disso, até se vocês tiverem alguma situação pontual hoje, como nesse caso aqui vocês erraram hoje, porque já deveria ser 5,5. Se puder pontuar, porque esse tipo de ajuste já pode ser feito, tá? Então, o critério foi esse. O projeto está em desenvolvimento, ele vai ser, o concessionário vai ter que desenvolver projeto básico, executivo, então todo esse tipo de mudança vai poder acontecer. Eu queria falar um pouquinho sobre o traçado. Eu acompanho esse projeto desde 2010. Um tempo como dentro da visão do corpo e hoje na visão do poder concedente. Então, uma pergunta que foi feita é se não foi estudada outra alternativa. Então, em 2013, quando se apresentou esse projeto no Ministério da Infraestrutura, que existia até a ideia de, como o Estado não tinha recurso, o governo federal viabilizar essa estrada, o ministro da Infraestrutura pediu para a gente fazer um estudo comparativo entre fazer, na época não era RJ 244, era a rodovia do antigo corredor logístico, versus você duplicar a BR-356 e duplicar a RJ 240. Então, o investimento para você duplicar a estrada atual versus fazer uma estrada nova é muito maior. E aí eu até explico porque vocês vão entender. Uma boa parte da BR-356 e uma razoável parte da RJ-240 hoje, ela é urbanizada. Então, você retirar todo aquele pessoal para fazer uma duplicação, então o custo de desapropriação e os impactos sociais que seriam muito maiores. Então, na época, até o próprio governo federal declinou da ideia de se fosse para comparar entre duplicar o trecho e fazer uma estrada nova, você fazer uma pista simples, uma RJ nova, teria um custo inferior e muito menos impactante socialmente do que você duplicar a estrada atual. Esse estudo ele deve estar disponível no Porto do Açu, pela Plume, então depois, só para conhecimento, se vocês quiserem conhecer, imagino que ele possa ser disponibilizado. Uma outra coisa a gente está falando muito de desenvolver e crescer a RJ 240. Então, a gente tem que lembrar que esse projeto da RJ 244 é uma via pedagiada. Então, quando a gente fala de não fazer a RJ 244 e você ter um traçado alternativo, a gente tem que ver, principalmente na questão da RJ 240, a gente tem que entender o seguinte: o Estado não tem recurso para duplicar uma RJ 240, depois da ponte, fazer uma estrada nova. Então, e teria que ser o mesmo critério que a gente está tratando da 244 agora, seria uma rodovia concessionada. A rodovia concessionada implica que quem passa hoje pela RJ 240 para se deslocar para qualquer lugar teria que pagar pedágio. Se a ideia é trocar a concepção,
da RJ 244 pela RJ 240. Então, é um ponto que se tem a pensar. A outra opção seria, o Estado constrói. Só que a gente, assim, todo mundo sabe a situação atual do Estado, de recuperação judicial. Então, pelo menos nos próximos 6 anos, você pensar no Estado duplicar a RJ 240, o Estado construir uma estrada nova, da ponte até ligar com o aeroporto, é um negócio que está fora das possibilidades. Por isso mesmo, assim, nós tivemos aqui no ano passado falando dessa questão da RJ 240, da ligação depois da ponte com o aeroporto, e tinha uma ideia, assim, o DENIT na época, eu não sei se continua, estaria aqui tentando estudar essa possibilidade como uma alternativa ao traçado atual da BR-356 que passa dentro de área urbana. Assim, na época foi uma questão até que o Estado ficou, digamos assim, feliz de existir essa possibilidade, porque você fazer isso com recurso federal seria seria a solução. E aí na época a gente até frisou bem que a RJ 244 ela não inviabiliza esse outro traçado que é de interesse total do município. E compete, sim, as cargas que vêm do norte do país, elas vão competir, possivelmente vão entrar por esse traçado, por essa estrada que é pleiteada. Então, dentro dos estudos da RJ 244, uma das condicionantes de perda de movimentação é justamente que a gente sabe que um dia essa estrada a gente tem que trabalhar junto, um dia essa estrada vai acontecer. E essa estrada vai fazer a RJ 244 perder fluxo. Isso tudo está mapeado dentro, por isso que a gente vê ali que só 70% da carga dos veículos que vão trafegar no futuro vão estar na RJ 244. Uma outra parte vai estar circulando pelas vias atuais. E um fluxo muito grande de automóveis que não vão circular pela RJ 244, porque se ele tem outras opções de não pagar pedágio, por que ele vai circular por uma estrada? Provavelmente quem vem de longe vai acessar o porto, já andou 200, 300 quilômetros do Rio, vai acontecer de pagar pedágio. Quem está na região vai circular 50 quilômetros para chegar ao porto, de Campos para o porto, ou de Barcelos para o porto, não vai querer pagar pedágio para chegar ao porto. Então, esse é um ponto que a gente sempre pensa de um projeto, ele não inviabiliza o outro. Vão existir os dois no futuro. Por exemplo, a gente fala da RJ 244, ter um concessionário. Obviamente que para a RJ 244 existir, vão ter empresas interessadas, tem que ser um projeto viável. Ao mesmo tempo, o estudo da ligação pós-ponte até o aeroporto de Campos pode continuar acontecendo. Não são projetos que se inviabilizam, entendeu? A ideia é essa, você seguir com o estudo dos dois. A questão também que foi falado de quem está em Barcelos, quem está pessoal, as localidades que vão perder negócios, porque ali você já tem padaria, você já tem oficina, o fluxo nessas regiões vai continuar existindo. A questão é, se não existir a RJ 244, com o crescimento do porto, essa estrada não vai suportar o fluxo de veículos que vai ter. Então, o fluxo grande de carretas vai circular pela RJ 244, um fluxo menor de carretas superior ao que existe hoje, que a gente está falando de 4.000 carretas. 30% de 4.000 carretas é muito mais do que tem hoje. Hoje você tem 500 carretas circulando. Então, você está falando de um fluxo muito maior que a RJ 240 não vai suportar. Para suportar, vai precisar ser uma rodovia duplicada. Um outro ponto, em termos de traçado e de desapropriação, foi tomado todo o cuidado, se precisar depois o José Júnior esclarece mais, de evitar passar por área rural, não tem como, mas assim, de minimizar
os custos de desapropriação, de transferência de pessoal, então de realocação de pessoal. Hoje você fala, no momento atual, de 11, desapropriação de 11 moradias ao longo dos 43 quilômetros da estrada. Obviamente que, quando o concessionário entrar, ele vai ter que fazer o cadastro físico arquitetônico. 11 moradias que você fala é nos 43 quilômetros. Quantas delas são moradas? Essa resposta eu não tenho, a gente pode passar para vocês. 7. Então são 7 em São João da Barra e 4. Nós estamos... Mas o trecho é um pouco adensado. Agora, o que isso vai fazer? Aí não mais o Estado. Depois de licitado, o concessionário vai ter que fazer o levantamento físico-arquitetônico, socioeconômico e qualquer necessidade, como foi sugerida, de transferir para evitar uma casa ou outra, vai ter que ser estudado. Inclusive, a audiência pública do licenciamento ambiental ainda vai existir. Como também o traçado pode ser modificado. Pode ser modificado. E deve ser modificado. E só mas eu também vocês estão respondendo, hein? Eu só vou pedir permissão para o meu técnico lá da secretaria também. O outro ponto que foi perguntado é se em algum momento teve participação da prefeitura, da Câmara de Vereadores na discussão do traçado. Então, assim, sim, eu não me recordo se foi no passado, retrasado, durante o desenvolvimento do projeto da RJ 244, nós tivemos na região do 5º Distrito, com um representante da prefeitura, analisando a questão de pontual, de colocar o traçado mais inclinado, mas por outro, a minimizar a questão de... Quanto isso? José, eu não me recordo se foi 17, mas assim, houve... Foi uma vez que eu estive junto? Não, foi um teste da prefeitura. Tá. Houve esse cuidado, esse estilo que a gente se... Então houve na gestão anterior. Eu não tenho lembrança dessa, eu só tenho um dia que eu... Célia, só uma coisa. Você falou da duplicação da BR-356 para 240. Mas o traçado que a gente defende não tem nada a ver com a BR-356. A gente defende que se atravesse a ponte e que se faça a ligação. Não, o que eu estou falando é que... Não, ela já sairia na ponte. Não, o que eu estou falando é que houve estudos anteriores. Em 2013, quando não tinha questão da ponte, existiu esse estudo de... E assim, mesmo não falando da 356, mas o impacto na RJ 240 de desapropriação... Mas aí eu te pergunto, ela não poderia ser privatizada, como foi a Rota 116, como foi a Via Láctea? Não, sim, mas aí implicaria no pagamento de pedágio para quem circula. Mas a Via Láctea foi privatizada e se paga pedágio. A Rota 116 foi privatizada e se paga pedágio. É isso que eu estou falando. Ela também poderia ser privatizada e pagaria esse pedágio, mas também pagaria o que fosse fazer da ponte para lá para chegar até o aeroporto e chegar lá na BR-101. Em havendo a concordância do pagamento de pedágio na RJ 240, o estudo pode ser estudado com o DENIT, do Estado, de uma outra possibilidade, assim, não inviabiliza a RJ 244, mas uma outra possibilidade de fazer uma concessão, uma estrada, na RJ 244, uma estrada nova até chegar no aeroporto. Acho que seria outro estudo de uma outra rodovia concessionada, não vejo por que não estudar. Como eu falei, uma não inviabiliza a outra, mas seria uma maneira fácil de sair essa estrada se ela pudesse ser concessionada, juntamente com a RJ 240. Doutora Sandra, a senhora permite, doutora Célia, Gilson permite que doutor Gilmar, que Luiz Vieira possa estar fazendo as nossas considerações de uma forma mais técnica? Olha, dentro das inscrições que eu passei aqui ao presidente, o Luiz está inscrito e estão votando. E seguindo depois aquela relação, porque tem várias pessoas aqui que vão assegurar a palavra de todos aqui, por favor. Bom, eu
vou começar a falar para... Se apresentar. Ok. Eu sou o Luiz Vieira, arquiteto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de São João da Barra, responsável pela superintendência de projetos especiais. Nós temos algumas considerações que seria bom ter o mapa aberto, mas enquanto isso eu queria falar algumas coisas, para ver se a gente consegue abrir o mapa. Todo projeto tem premissas, né? E dependendo das premissas que a gente parte, a gente vai chegar a realidades diferentes. Uma não inviabiliza necessariamente a outra, mas, por exemplo, dependendo do cliente, você vai atender as premissas pautadas pelo seu cliente. No caso, a gente entende que os interesses econômicos do Porto do Açu são preponderantes, inclusive até porque faz parte do consórcio que fez a proposição ao governo do Estado. No nosso ponto de vista, as nossas premissas, elas se baseiam mais nos aspectos sociais do município, principalmente nos aspectos de desenvolvimento econômico. Esse é o mapa do município de São João da Barra. Essa área asturada corresponde à área da desapropriação da Codinha e a área do complexo portuário propriamente dito. E essa área em verde aqui é a RPPN Caruara. Juntos, eles correspondem a quase metade da área do territorial do município. Tá? Se vocês repararem, aqui é a nossa fronteira com Campos Goitacazes. Então nós temos uma extensão de terra muito pequena dentro dessa parte. Então nós já temos uma grande dificuldade de integrar todo o nosso território, de manter uma integridade física do nosso território por conta da construção do porto. Como a prefeita bem falou, tem inúmeras vantagens de ter o porto dentro do município de São João da Barra. Não vou me ater a falar delas, apenas dos problemas que são vistos por nós com as questões urbanísticas decorrentes desse percentual exacerbado de área pertencente à empresa dona do complexo. Com a construção da estrada saindo neste sentido, a gente cria um obstáculo natural ainda maior para a integração territorial do município de São João da Barra. A estrada, se eu não me engano, ela chega nesse ponto aqui, não é, gente? Nesse ponto. Então, nós não temos a definição do que vai acontecer aqui no meio, apesar de ter essas linhas aqui em rosa, desenhadas por vias públicas, nós não temos as informações decorrentes de como vai ser a integração com a malha urbana do município. Se vai ser obstruído completamente, se vai ser... Enfim, qual vai ser a solução dada pelo Complexo Portuário do Açu para esse ponto. A nossa proposta não utiliza a RJ 240, tá? Ela utiliza a estrada do Galinheiro, conhecida como estrada do Galinheiro, SB, se não me engano, 02. A nossa ideia é sair da ponta da área asturada do complexo, seguir pela SB02, que é uma área totalmente despovoada, não tem impacto nenhum habitacional, até este ponto aqui, onde nós ligaríamos a 240, utilizaríamos apenas esse trecho da 240 e daqui já sairíamos para a ponte. São aproximadamente 12,5 km de estrada, utilizando 80% de lugares onde a estrada já está pronta. Obviamente, devem ter que ser feitos os estudos geológicos necessários para reforço e análise das cargas. Deste ponto, aí a gente vai mostrar melhor no outro mapa, até o aeroporto de Campos, em linha reta, são mais 12,5 km. Então, com 25 km de estrada, a gente consegue interligar os dois principais equipamentos logísticos do norte do estado. E a ponte, está meio ruim para ver, eu acho que eu preferia voltar lá no outro, depois a gente falar desse aqui rapidinho. Então, com 25 km, a gente conseguiria interligar os dois principais equipamentos logísticos do estado e teríamos aqui a ponte, que já foi construída, se eu não me engano, acho que tem 70%, 75% concluído. Talvez o Gilmar possa me ajudar aí da obra concluída, feita pelo governo do estado. A nossa sugestão... Na verdade, segundo a construtora, todo o
Sim, acho que em termos de medição física, em torno de 75%, seja 70%, 2/3. A nossa proposta é muito simples. Se a gente fizer 12,5 km dentro do município de São João da Barra, concluímos a ponte, mais 12,5 km dentro do município de Campos, a gente poderia ter uma praça de pedágio antes da ponte no sentido de ida para Campos e no sentido de Campos para São João da Barra, uma outra praça de pedágio. Com isso, proibiríamos o tráfego de caminhões pesados pela BR-356 e não haveria evasão nenhuma na rodovia. Com esse pedágio da ponte, ele poderia ser desproporcional à medida da ponte, porque toda a estrada vai ser cortada nos 25 km. Então, pela concessão, ficaria a cargo a manutenção desses 12,5 km de São João da Barra, 12,5 km de Campos e a ponte. Então, é uma solução simples, viável no nosso entendimento, que traria todo o vetor de desenvolvimento que é gerado, conforme a fala aí do José Júlio, nas margens de uma rodovia como essa, todo o desenvolvimento econômico na direção da área onde tem cerca de 80% da população de São João da Barra, na direção da área que tem cerca de 80% da população de São João da Barra. Essa área aqui era antigamente destinada à cidade X no projeto do Lago Batista. Então esse vetor ele acontecia naturalmente aqui, ó. Esse aqui, essa área toda aqui, antigamente era a cidade X. Então a gente tinha um vetor que já apontava em direção à sede do município. Com a extinção da cidade X, além da gente não ter esses investimentos privados de vulto para desenvolver moradias de diferentes classes sociais, empreendimentos na área de saúde, na área de educação privados e na área de entretenimento, que são os principais fatores que geram a retenção de população numa determinada cidade, né? Eu sei porque tive a oportunidade de vivenciar todo o processo de desenvolvimento de Macaé, montei minha empresa lá em 2000, e até hoje, em 2015, a gente fez mais de 2.000 projetos lá, então entendemos todas as dificuldades que se tem de se reter população nos finais de semana, de se desenvolver equipamentos que você não tem demanda caracterizada, enfim, das mais diferentes origens. Com isso, a gente voltaria a ter esse vetor de desenvolvimento, não impactaríamos o trânsito da cidade, porque aqui já seria desviado em direção à ponte, e conseguiríamos potencializar o aeroporto Bartolomeu Lizano, em Campos dos Goitacazes, e ainda integrar São Francisco do Itabapoana no processo de desenvolvimento que está acontecendo aqui do lado. Então, assim, eu não consigo imaginar como é que, do ponto de vista do governo do Estado do Rio de Janeiro, uma proposta de desenvolvimento regional, que é mais simples, mais barata e mais viável, ela não é analisada com bons olhos. Eu não consigo entender o porquê disso. Porque além da gente ter que ver a segmentação do município com essa proposta da RJ 244, tal como está no processo, nós ainda vamos ter uma outra interferência geográfica forte, que vai ser a FC 118, que nós acreditamos e desejamos que seja rápido. FC 118. Então nós vamos ter uma linha no sentido longitudinal no município, separando territorialmente o nosso espaço urbano, e outra no sentido transversal. Então a gente gostaria que, do ponto de vista social, fosse analisado com carinho essa proposta. Eu acho que, inclusive, há uma possibilidade dos municípios tentarem auxiliar a viabilização desse projeto, porque os ganhos econômicos e sociais para os municípios são muito grandes. Nós temos 12,5 km de cada lado, ao invés de São João da Barra ter apenas 20% do ISS arrecadado com a estrada e 100% do impacto negativo gerado pelo empreendimento dentro do seu território, teria 50% para São João da Barra e 50% para Campos. São Francisco estaria muito mais próximo do desenvolvimento gerado pelo complexo portuário. Além da ligação com o Espírito Santo e o movimento que o aeroporto Bartolomeu Lizano passaria a ter, que poderia se transformar no hub regional. Já estava tudo ligado. Então poderia se transformar no aeroporto regional e a gente criaria um círculo virtuoso de desenvolvimento para toda a região. Então a gente gostaria muito que vocês analisassem,
essa proposta. O senhor vai fazer uma estimativa de custos, fizemos por quilômetro, não tem aqui os valores de cabeça, mas se a gente comparar 48 quilômetros do outro traçado com 25 quilômetros desse, a gente já vê que é uma redução substancial de percurso. Como é as margens de uma via municipal, através de alguns instrumentos de mudança de lei do plano diretor, nós podemos criar áreas não edificantes e beneficiar os proprietários dessas terras em troca de uma doação da terra, evitando a desapropriação. Acho que todas essas saídas pensadas, inteligentes, trabalhadas em conjunto, podem gerar soluções muito interessantes para todas as partes. Eu acho que é só isso. Marcelino, você tem alguma coisa que você quer colocar? A outra planta está muito escura, eu acho que a gente não vai conseguir mostrar, mas ela mostra inclusive o traçado. Tem o traçado? O DENIT, não? E aberto, A imagem é uma planta. até a entrada do corpo, tem como fazer uma ampliação sem muito impacto, porque é mais cabeiraria onde tinha a linha velha. E que futuramente pode também ser reutilizado para F-118. A nossa proposta aqui é mais ou menos onde está a área do complexo portuário. Sairia pela estrada do Galinheiro, seria feito aqui um novo trecho de estrada, porque nessa parte existe uma ocupação de casas, inclusive tem um cemitério, então a gente sairia dessa ocupação que interligaria aqui a estrada do Galinheiro até a RJ 240, nós estamos falando de um trecho de 3 km aproximadamente. Depois utilizaríamos a RJ 240 e a ponte. Eu acho que o governo do estado, até com o que já tem pronto da ponte, oferiria um resultado muito mais favorável no processo de concessão, porque poderia até ter esse valor já investido na obra de 66%, 75% da obra que já estão concluídos. Até porque consta do projeto de vocês a questão das verbas, que vem do Espírito Santo, dos empreendedores. E a gente teria um ganho turístico também, muito grande. Também. Teríamos que a gente deixaria de ser final de linha e estaríamos interligados com o Espírito Santo. Bom, passada a ponte, nós fizemos uma estrada em direção a Codim. A Codim de Campos, ela infelizmente nunca decolou, ela teve várias tentativas, mas nunca aconteceu. Então, naturalmente, esses 25 quilômetros seriam um eixo de desenvolvimento importantíssimo para São João da Barra e para Campos. Principalmente com o objetivo do escoamento da produção agrícola das regiões São Francisco, São João da Barra e Campos. E elas têm muita aderência aos planos diretores já existentes, tanto de Campos quanto de São João da Barra. O plano diretor de São João da Barra, como a prefeita disse, foi feito por um urbanista altamente conceituado. O único problema que nós enfrentamos hoje no plano diretor de São João da Barra é que, com a saída da premissa da cidade X, a cidade de São João da Barra perdeu completamente a atratividade para efeitos de residências, instalações comerciais e serviços. Nós só temos áreas industriais dentro do complexo, então qualquer indústria que queira se instalar na região e não possa, por qualquer motivo, se instalar dentro da área do porto, ela tem que ir para Campos ou para Quissamã. E isso é uma urgência que seja repensada, porque nós, ao invés de estarmos priorizando a atratividade para o Porto do Açu, talvez tenhamos que virar concorrente por uma questão de sobrevivência, porque não vai ter desenvolvimento econômico, geração de renda, empregos, nem renda circulante no município, suficiente para o custeio social proveniente desse crescimento. E no nosso pior diagnóstico, São João da Barra, em 15, 20 anos, vira um bolsão de pobreza e violência, que não é interessante para ninguém. Eu queria agradecer. Uma resposta, não vou me alongar muito, até porque tem um monte de gente, várias pessoas que se inscreveram. Como é que o Estado trabalha em termos de projeto? Até por escassez tanto de recursos como de pessoal. Qualquer novo projeto, geralmente a gente recebe um estudo via MIP, ou no caso da prefeitura, via estudo,
você analisa e aí desenvolve, e aí você segue com esse estudo através de uma PMI, que foi o que a gente fez. Então, assim, vocês até falaram de prefeitura ter ajudado de alguma forma. Então, se esse estudo pudesse ser, como eu falei antes, a questão do Estado implantar nos próximos 10 anos, eu acho praticamente impossível por questão de recursos, mas havendo a aceitação de que isso aí poderia ser uma estrada concessionada, se pudesse ser desenvolvido um estudo, ou pela Prefeitura de São João da Barra, ou pelas duas juntas, ou via DENIT, o Estado receber esse estudo, assim, eu posso garantir para vocês que ele será estudado com toda atenção e será feito, como foi feito com a RJ 244, procedimento de manifestação de interesse para fazer essa avaliação. Se o pedágio aqui é o mais correto, tem que fazer 2 pedágios para diminuir a fuga. A nossa única preocupação, doutora, é com relação à pressa que vocês estão. Como a gente já vem falando isso há muito tempo, inclusive eu já falei para o Delmo, já lá atrás, nós já falamos antes, mas nós nunca tivemos a essa pensão que nós estamos tendo agora. Nós precisamos de tempo, precisamos saber de valores, né? Eu acho que nessa PMI que vocês fizeram, não se pode fazer uma outra também PMI, já que é uma estrada estadual, né? Com esse trajeto, porque é um estudo que é um estudo grande, né? Chegou aí a 1.500 folhas. E também nos dá tempo, de repente, de entrar em contato com o prefeito de Campos, a prefeita de São Francisco, porque vai beneficiar principalmente aos 3 municípios. E saber o custo desse estudo. A senhora sabe quanto que custou esse estudo? Esse, o que eu estou falando, a gente recebeu o estudo anterior, qual é o traçado. Porque mais ou menos o que a gente passou aqui é o desejo nosso, né? Mas o estudo seria... Acho que tem que ser desenvolvido em conjunto com todos os envolvidos. A gente não pode cair chamar, fazer várias mãos, né? Acho que todas as prefeituras envolvidas do governo do Estado deveriam participar. Agora, a minha sugestão é mais objetiva. Como todos temos pressa, vocês têm pressa de construir a estrada, porque o trânsito do porto vai aumentar, nós temos pressa no desenvolvimento. A minha sugestão é que o próprio grupo que está desenvolvendo esse projeto, que já tem conhecimento dos números, dos custos, da tipologia do solo da região, prepare um estudo básico, preliminar, para validar ou não essa nossa sugestão. Para a gente trabalhar em números, até como uma forma de respeito e consideração aos municípios que estão sendo envolvidos e impactados pelo projeto. Não desmerecendo nada do projeto, que eu achei excelente, mas do ponto de vista social, para o município de São João da Barra, ele pode ser catastrófico. Da minha parte, eu queria sim, uma coisa não inviabiliza a outra. Eu não estou vendo como projetos concorrentes, eu estou entendendo como projetos complementares. Como nós estamos em crise, Gilmar, eles são concorrentes. Sim, é uma questão de prioridade. O professor Zé Luiz tem uma opinião sobre isso. Ele vai ser muito interessante a gente ouvir. Se você falar seu concorrente, eu acho que aí fica um fla-flu aí, que é um desejo. Nós queremos o melhor para todos. Nós queremos o melhor para todos. Porque o interesse do Estado é o desenvolvimento local. Regional, claro. Local. Isso se faz exatamente com esse tipo de procedimento. É uma boa ideia e que precisa ser trabalhada com mais rigor. Do ponto de vista, assim, como você mesmo disse, análise de solo, engenharia, questões de ordem ambiental, custos, né, levantamento de custos, mas eu não vejo nenhuma, assim, uma coisa do outro mundo que não dê para ser tocada de forma concomitante. Não, peraí, tem uma ordem aí na coisa. Eu vou seguir o cronograma para passar a ordem que está aqui escrito. É bom dar aquele tempo, mas eu estou preocupado que as outras pessoas não terem tempo de se movimentar. Então vamos lá, voltando como a gente fez desde o início, a
as explanações técnicas, de mapas, vamos lá para os inscritos, com aquele tempo de 3 minutos para que possam fazer explanações e após as explanações vocês dão a resposta. Convidar o primeiro inscrito, o senhor Analiel Viana, secretário de Pesca do município, para que possa fazer uso da palavra. 3 minutos, Analiel. Por favor, se presente, está aí para o seu carro. Pode entrar, por favor. Boa noite a todos. Eu sou Analiel Viana, estou secretário de Pesca do município e sou morador do 5º Distrito. Agradeço a presença de todos do 5º Distrito. E com a presença de vocês, eu acho que vocês vieram aqui para ver esse trajeto mais detalhado do que quando vocês saíram lá da RJ 216 e apresentaram a RJ 240, deixando todo o traçado. Depois foi informado aqui que impactaria 7 residências. Na primeira vez que vocês apresentaram isso aqui, eu não vi essas 7 residências. O pessoal do 5º Distrito, eu acredito que eles queiram saber quais são essas 7 residências impactadas, se vocês puderem apresentar. E vocês falaram aqui sobre falha no projeto, erro no projeto. Eu acho que aqui tem um chifre aqui chave do 5º Distrito, Francis Areia. Esse viaduto de 3,5 metros, como você citou, vias carroçais, não são vias carroçais no 5º Distrito, e sim passam caminhões próximos de 5 metros. Tem aqui produtores rurais que podem afirmar isso. Então, não é um erro futuro, é um erro já do presente. O projeto já apresenta esse erro e, se possível, rever em tempo hábil, para que não cause um transtorno futuro. Boa noite a todos, obrigado pela palavra. Passa a palavra para os representantes do Estado. Pode continuar? A questão das 7 propriedades significa o seguinte: são 7 propriedades que nós identificamos que o traçado passa perto das edificações, não passa em cima, passa perto das edificações. Então, por que 7 aqui e 4 em Campos Goytacazes? Porque a região de Campos é uma região eminentemente rural. Nós passamos aqui no 5º Distrito, existe uma divisão fundiária muito maior do que na região de Campos. Voltando aqui para São João da Barra, então essas 7 propriedades serão objeto por parte do desenvolvimento do projeto executivo para avaliar aonde melhor passará o eixo em relação a elas. Tá certo? Qual é a avaliação? A avaliação é o seguinte: a ideia é sempre você preservar, premissa do projeto desde o início lá, sempre preservar e que as propriedades não sejam amputadas. Amputadas. A palavra é amputadas. Ou seja, você tem um pedaço da propriedade que não vale nada, entendeu? Então a ideia do projeto sempre foi para passar o eixo ao longo do sentido mais desocupado das propriedades. Obviamente nós não conseguimos avaliar os limites das propriedades pelas fotos, tá? Mas dá para ver pela situação em que as residências, as conformações das cercas estão materializadas. Então, por ocasião do detalhamento, é que esse eixo vai ser melhor avaliado, entendeu? Ou seja, nós vamos levantar os limites de cada propriedade, e realocar esse eixo, até porque há espaço para isso, haverá espaço para você afastar o eixo 20 metros, 10 metros por lado, para minimizar essa desapropriação. Entendeu? Quando eu falo minimização, não significa que não haverá desapropriação, mas haverá uma desapropriação de uma parte em que você não ampute, você tire aquela parte mais, a parte mais produtiva, você tem um terreno em que você parte ali no meio, você não tem nenhum lado nem outro lado, tá certo? Então, posteriormente,
posteriormente. Agora, afirmar que vai passar em cima da casa de A, B ou C seria uma leviandade da minha parte. Seria uma antecipação de um fato que não é, neste momento, um fato concreto. Há uma avaliação que será feita posteriormente, por isso haverá a fase do desenho, do projeto executivo do projeto, em que será feita outras sondagens, será feito um reconhecimento fundiário de toda essa região, um mapeamento fundiário. Isso que vocês falam aqui são ações que acontecerão, estão previstas para acontecer na outra fase do projeto. Tá certo? Portanto, não temam que a solução não é, a questão de hoje não é irremediável. Tá? Mas não pode apresentar maiores detalhes do desenho? Os desenhos estão disponíveis no site da compras, aquele site da Libra. Você pode baixar todas as plantas ali e avaliar. Tá certo? É porque agora não adianta eu mostrar ali que vai ser difícil de se reconhecer. Tá bom, obrigado. Vamos, como tem bastante pessoas, nós vamos agora fazer blocos de interpretações aqui. Seis pessoas, né? Dando continuidade, convidar a senhora Marcela Toledo, secretária municipal de Agricultura do município de São João da Barra. Boa noite a todos, Marcela Toledo, secretária de Agricultura de São João da Barra, moradora do Centro Distrito. Então, eu queria falar um pouquinho, na verdade, sobre as indenizações. Eu fiz a pergunta sobre isso, e na verdade é um pedido, um apelo, que a gente entendesse um pouquinho os critérios que vão ser usados para a indenização. Partindo do princípio de que a gente tem, dentro desse mesmo território, atividades diferenciadas sendo desenvolvidas, e a gente precisa que o padrão de indenização não seja uma coisa uniforme, seja uma coisa muito voltada, o critério seja uma coisa muito direcionada para o que a pessoa desenvolve lá. E também considerando o impacto que esse trecho dentro da sua propriedade vai trazer na sua renda e na renda da sua família. Um outro ponto que a gente tem que considerar sobre a indenização é a área remanescente. Já foi falado aqui pelos vereadores hoje, sobre isso, e a gente volta a reiterar. Tem trechos da propriedade que ela vai ficar inacessível, porque ele só tem como acessar pela propriedade do vizinho, a gente sabe que as coisas não funcionam desse jeito. E fosse considerado também que se indenizasse esse trecho, que para ele isso vai ficar inútil. Então, não sendo útil para ele, ele podia ter recebido por ali sua indenização. E aí também a prefeita falou sobre isso no passado, de como a abordagem foi feita, e eu também falei da outra vez sobre isso, eu queria reiterar. A abordagem no passado, a Codim, o Estado, ela não faz abordagem correta. Eu falei que hoje está tendo feito o mesmo estudo para a implantação do oleoduto aqui na cidade. E eu vi, diferente do que vocês estão representando, que o oleoduto que está sendo estudado, ele vai de propriedade em propriedade, conversa com o proprietário, identifica as atividades ali desenvolvidas, vê o impacto que isso tem na família, e isso gera uma relação amistosa entre aquele que vai ser desapropriado ou indenizado e o empreendimento. Diferente do que, da maneira que eu falei, do modus operandi do Estado. Se a gente tivesse isso previamente feito, a gente já saberia quantas casas seriam captadas, quem são as pessoas, como os amigos perguntaram hoje. Então essas respostas ficariam muito mais facilitadas e também para a gente saber, e a população saber o que está acontecendo de forma tranquila. A gente tem normalmente o Estado opera assim, faz o decreto de desapropriação e nós, governo, população, só ficamos sabendo na audiência pública disso tudo. E isso é muito ruim, Isso fragiliza muito a relação do empreendimento com a comunidade. Quando, Gilmar, quando você abordou assim, é meio estranho a gente estar nessa posição, um empreendimento tão grande implantado aqui, e a gente com esse tom. Mas é porque o histórico, ele é muito complicado. Então, porque o tom sempre foi esse para conosco, população. Então, a gente precisa mudar o tom. Na verdade, o tom de diálogo, de conversa, de harmonia, ele facilita para que a população entenda o empreendimento como desenvolvimento e que queira participar dele, porque entende que será respeitado em todas as suas questões. Uma outra coisa que eu queria considerar também é a questão... Marcela, está mais 30 segundos, estava completando a sua parte. É o que a prefeita também mencionou. As medidas compensatórias, ela não fica no município. Às vezes é prioritário.
Eu também gostaria, e aí eu faço um apelo para a Secretaria de Agricultura e pela Agropecuária do município, já que dentro dos 8 quilômetros em que passa, né, o trecho, a área afetada é uma área agropecuária. Eu também gostaria de pedir prioritariamente, que os investimentos fossem voltados para o setor agropecuário, porque a gente sofre impacto direto desse empreendimento. Gostaria de convidar o senhor José Luiz Viana da Cruz, professor da UF de Campos. Boa noite a todos, prefeito Carlos, presidentes, senhores vereadores, equipe técnica, representante do governo do Estado, população de São da Barra, sociedade organizada, estudantes que estão aqui, professores, o grupo de produtores do Açu, Dona Noêmia, onde a gente já teve bons almoços lá no sítio Curirica, né? Em apoio à luta de vocês. Eu vou ser breve, são 3 minutos. Então, primeiro ponto que eu queria destacar. Eu falo a partir de professor de mestrado, doutorado, planejamento urbano e regional na UF e na Cantumente. Tive formação na França, na UFRJ, enfim. E com muita experiência prática também de trabalho de desenvolvimento regional e local. Governo do Estado, Prefeitura do Rio, Prodenor, várias prefeituras de campo desde Zezé Barbosa, Ministério do Interior. Então, assim, o que os estudos dizem hoje, né, e o Luiz falou aí muito claro, é o seguinte, e que nós precisamos provar que esses estudos estão errados. Estudos e pesquisas no mundo inteiro hoje dizem o seguinte: portos de quinta geração, como é o Porto do Açu, têm muito pouca capacidade de interagir com a sociedade e gerar desenvolvimento regional, porque eles são muito globalizados, e é exatamente o que todo mundo caracterizou aqui. Eu estudei 25 anos, mas recebi uma aula de desenvolvimento regional. Queria agradecer a vocês. Foi uma aula. Para mim, eu estou aprendendo muito aqui hoje, de todas as partes. Por quê? Porque ele se conecta com o exterior, com o mundo todo, inclusive conexões do Porto de Antuérpia, que eu conheço. Eu já visitei, estudei o Porto de Antuérpia lá na Bélgica e tudo mais. E para dentro, ele também tende a otimizar a sua lógica. A lógica portuária é essa. Então a gente tem que dar os devidos pesos a cada coisa. A lógica portuária é para fora, globalizada, para dentro, o mínimo possível de obstáculos territoriais ao rendimento, à otimização e à maximização da circulação. Então, obviamente, qualquer traçado de estrada de um porto para seguir sua lógica empresarial vai procurar ter o mínimo de obstáculos e interrupções possíveis nas suas vias de comunicação. Então eu vi ali, como foi atestado aqui, a maioria de áreas de acesso interrompido. A questão do custo é o seguinte: vocês estão falando em custo, mas esqueceram que a lógica é custo-benefício. E o que eu ouvi aqui da prefeita, dos vereadores do Luiz, eles começaram a falar nos benefícios. Então, se uma estrada tem um custo baixo, como essa que vocês trouxeram traçado, mas ela se isola no território da sociedade, da comunidade, está custando muito caro. Se uma estrada custa 10 vezes mais, mas o benefício de retorno dela é para o produtor, é para os negócios, é para negócios estabelecer a sua margem, é para adensar e fortalecer a parte já consolidada do município de São da Barra, que é a parte norte. Esse benefício vale 10 vezes mais do que seus custos. Então, vocês estão falando de custo, mas o raciocínio correto é custo-benefício. Então, o benefício do projeto, eu confesso a vocês, eu vim aqui hoje como professor, trazendo alguns alunos que estão estudando, tem muitos estudos, inclusive muitos estudos, teses de dissertações de mestrado na UF, IF, UENF e Cândido Mendes, sobre o Porto do Açu. Que engraçado, né? Eles trouxeram as mesmas perguntas, chegam às mesmas conclusões que vocês, vereadores, tiveram. Então eu vejo aqui do lado representantes, vereadores representando população, segmentos da comunidade, foram eleitos, tiveram voto, Carla, prefeita. Do lado de cá, técnicos extremamente competentes, sérios. A gente vê que o estudo, do ponto de vista técnico, não tem o que... E o governo do Estado. Veja bem, aqui fala a população, a comunidade. Então não pode haver resistência da parte de vocês em traçar a estrada com a população. Nós traçamos, uma das experiências que eu tive no município de Miracema foi os favelados da favela de Miracema, que a SEDAI diz que não podia botar água, e a LAI diz que não podia botar luz.
A escola técnica, os alunos de estrada vieram, sentaram com a comunidade, fizeram o mapa da comunidade, apresentaram a SEDAI e a LAT, botaram luz e pô. Então a população e os técnicos têm condição de contribuir para vocês também. Eu hoje aprendi uma coisa que estou orgulhoso, a Prefeitura de São João da Barra está em outro patamar. A Prefeitura de São João da Barra está em outro patamar. Seus técnicos, seus representantes, têm condição de fazer isso para vocês. E eu tenho certeza, eu também do lado de cá, eu ouvi toda a audiência, eu não digo na audiência de campo, mas hoje passei a manhã inteira ouvindo a audiência. Não tenho nada a dizer ao que vocês colocaram do ponto de vista técnico, do ponto de racionalidade. Gostei muito da sua fala, Gilmar. Agora tem que haver essa conexão, porque olha só, aqui está o povo, está a terra, está a população, está os interesses, está o dia a dia, estão as famílias. Então, um projeto técnico que não é reconhecido por eles como sendo nosso, tipo assim, nós não nos vemos aí, eu não me vejo aí dentro, né? Que as suas palavras falam muito disso, de se a população e a comunidade não conseguem se apropriar, ele não tem sentido, né? Então, e aí assim, só para finalizar, o que eu aprendi um pouco de desenvolvimento regional, e o Luiz falou a palavra-chave, é integração. Se você não promove um projeto técnico, racional, econômico, integração, você não adianta falar em emprego e renda, que vira uma abstração. A estrada é uma coisa que gera emprego e depois nunca mais vai gerar emprego, todo mundo já falou aqui. Todo mundo já falou aqui. Eu não vinha aqui com a intenção de defender um lado ou outro, mas lamento, estou sendo obrigado a fazer as perguntas dos vereadores, as perguntas que eu fiz, foram eliminando uma por uma. São as perguntas que os nossos estudos trazem à tona, como fazer o porto se integrar no território, porque a teoria diz que, inclusive, é quase impossível, mas São João da Barra está mostrando que hoje, para mim, que é possível São João da Barra contrariar as pesquisas hoje no mundo inteiro. É possível integrar um porto do tamanho do Açu, da qualidade do Açu, que tenha a perspectiva de cumprir uma função na globalização fundamental. É possível trazer esse porto para dentro do município. E veja bem, Gilmar, só um reparo, né? Parecia que eu não senti que a prefeitura ou a comunidade tivesse resistente ao porto, pelo contrário, porque o porto que recebe terra de graça, fica 10 anos sem usar, e ela rende 100 milhões de reais por ano, e o custo hoje, quando ele for alugar para uma empresa, é 50 vezes maior do que o custo da indenização, o porto é um presente. Então, a recíproca é verdadeira, como a Carla falou. Ganhou, no plano diretor, ganhou o que quis, entendeu? Então, eu acho assim, é um pouco, como a gente diz hoje, vamos sair dos extremos, né? E o povo dizer, olha, temos muito a agradecer ao São João da Barra, e o que nós podemos fazer para o São João da Barra, e a comunidade está dizendo, isso, isso e isso. Desculpa, mas foi a forma que eu entendi, e a minha pergunta para o Estado, para dizer que, né, a gente vai fazer pergunta, a minha pergunta que resta é assim, por que o Estado então não prioriza o que seriam as conexões, a palavra do Gilmar no início, por que o Estado não prioriza o que seria a incorporação e a integração e a apropriação pela comunidade, pela sociedade, pelo município de São João da Barra, de um projeto fantástico como esse que é o do Porto do Açu. Eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra o senhor Marcos Antônio de Sá, subsecretário de Meio Ambiente do município de São João da Barra e também morador do Quinto Distrito. Boa noite a todos, prefeito, vereadores, todos aí. Na verdade, a gente está aqui vendo um projeto e está faltando uma coisa que, como engenheiro civil também, desenvolvi aprender, fui secretário de Meio Ambiente, que a gente tem que ver a sustentabilidade dos projetos. E pela sustentabilidade, como todo mundo já colocou aqui, está faltando nesse projeto em relação, o ponto de vista econômico foi muito visado, como até o professor aqui falou, mas faltou o social
o ambiental também, que eu sou da região, a gente vê que teria menos conflito com o projeto que foi apresentado aqui, porque você vai atravessar várias bacias de alagamento, o pessoal conhece aqui, que são zonas que antigamente eram bacias, que eram lagoa, hoje fizeram as drenagens, mas mesmo assim são bacias. E pelo outro projeto, vocês economicamente teriam um trecho mais, vamos dizer, menos favorável a ter problemas de recalque, certo? Uma estrutura bem melhor para vocês terem uma economia maior, deve ter o geólogo estudado, mas mesmo assim, como são da região, a gente conhece muito bem que essa opção seria melhor pela estrutura dos terrenos que teria lá. Mas enfim, fica aqui, já todo mundo falando, faltou um pouco, a gente viu da sustentabilidade, que a gente viu tantos projetos com características sustentáveis, e a gente ter esse agravamento em relação, ter um ponto de vista econômico, mas ter o conflito social, ambiental, e hoje a gente vê até em relação à cultura da região. E a gente tem o turismo, então essa parte também não foi contemplada dentro das características que a gente está aqui observando. É só isso. O resto foi tudo comentado. Eu acho que poderia melhorar as características desse projeto conforme a gente está aqui pleiteando. Ok?